Leonardo Olivaria, também conhecido como Conde, né, nas redes sociais. A gente tem em comum, eu e Leonardo, a fé católica. O que é ser católico, Leonardo? Seguir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seria talvez o mais básico. E E, seguir a Santa mas Igreja o, fundada por ele, né? isso que eu enxergava. Porque os outros cristãos também não seguem nosso Senhor Jesus Cristo? Na verdade, assim, o grande problema é a questão de que o que significa seguir a Jesus Cristo? Jesus Cristo nos deixou uma mensagem, que é o Evangelho, nos deixou ensinamentos não somente escritos, como no caso os evangelhos, e nós temos que recordar que Jesus Cristo nunca escreveu nada em vida, diga-se passagem, né? Então os ensinos foram orais e uma parte foram escritos, e outra, claro, o ensino da igreja. Quer dizer, a igreja é o elemento magíster, por assim dizer, daquilo que de fato Jesus Cristo nos ensinou, porque Cristo repassou essa autoridade para a igreja. E a igreja surge a partir do quê? Da autoridade dos apóstolos e dos seus sucessores, que são os bispos, né, em comunhão com o Santo Padre, que é o bispo de Roma, o Papa, né, sucessor de Pedro. Então, basicamente, ser católico significa não só seguir a verdade revelada, através de uma instituição que também é sobrenatural. Porque quando esse pessoal fala da Sagrada Escritura, e isso é protestante, eles ignoram que a Sagrada Escritura tem uma história. E que também, na verdade, a igreja ela é sobrenatural. Ela é sobrenatural no sentido de que é o que? A inspiração do Espírito Santo e que há também, através da igreja, a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério foram, de fato, transmitidos por séculos imemoriais. Então é isso que nós temos que recordar. Então, Jesus Cristo não é uma figura abstrata que tem que se adequar à nossa cabeça, ao nosso gosto. Então, nós observamos muitas vezes que quando as pessoas se dizem cristãs, elas acabam transformando Jesus Cristo numa espécie de self-service, de fast food, né? Comida Uhum. self-service. Você chega lá, você escolhe o Jesus que lhe convém. É como, por exemplo, a marcha para Jesus. Você chega na marcha para Jesus, pergunta quantos Jesuses, digamos assim, né? Quantos Jesuses vão fazer uma brincadeira, né? Sim. Quantos Jesus diferentes aquelas pessoas acreditam? Com certeza não é o Jesus da revelação e da tradição católica, e da tradição cristã, que a tradição católica é a tradição cristã por excelência. Muita gente, mas eu sou um protestante, né? Aquela coisa de. E se baseia na reforma do século XVI. Eu Sim, escrevo no meu livro, O Evangelho segundo a Filosofia, que a igreja teve vários reformadores antes do século XVI, né? sim, com Santa certeza. Catarina de Siena foi, acho que, para uma das mais importantes que eu cito, né? Mas não foi a Sim. única, né? Teve também o cisma com o Oriente, né? Que gerou a igreja ortodoxa, né? Bem antes disso. E as reformas que vieram depois. E aí nós temos uma pequena discordância, podemos falar disso também, e que explica talvez muito do que seriam as linhas protestantes, que é o conflito entre os jansenistas e os jesuítas. Eu sei que Sim, você toma mais partido dos jesuítas. Eu queria que você sim. explicasse esse É, por... conflito, isso que você vai explicar melhor do que eu, e Sim. por que essa tomada de posição e por que o jansenismo se parece tanto com o calvinismo. Na verdade é o seguinte, você falou das reformas, né? É interessante, por exemplo, que você citou a questão do cisma do Ocidente, não, o cisma do Oriente, desculpa, Exato. que no caso houve a reforma gregoriana do Papa Gregório VII, que era o Hildebrando, né? O monge Hildebrando, que ele fez reformas não somente litúrgicas, como também estruturais da própria igreja. Né? Você tem, por exemplo, a reforma do século XII, e do século XIII, que, por exemplo, você tem a questão dos grandes santos, São Francisco de Assis, Sim. São Domingos de Guzmán, né? A própria Santa Catarina de Siena, enfim. Você também tem a reforma do século XV, que é a chamada Devócio Moderna. A Devócio Moderna ela foi, digamos assim, uma reação contra os excessos da escolástica medieval, sobre aquela questão do racionalismo excessivo da escolástica. Claro que não Uhum. é a escolástica no seu esplendor, como poderia ser Santo Anselmo da Cantuária, ou então São Santo Tomás de Aquino. Anselmo, eu tenho uma admiração muito especial por Santo Anselmo. Eu acho que ele. Santo Anselmo, né, que é o Prosoglium, né, parece que é o nome dele, do livro dele. O Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino foi o auge, né? Aí depois o que aconteceu? A escolástica ela entrou em declínio. Por quê? Porque se abusou demais da racionalidade, né? Caiu no racionalismo mesmo. E a devócia moderna, que é representada pelo Mestre Eckhart, pelo
até mesmo Tomás de Kempis, que é um livro bastante lido, chamado A Imitação de Cristo, né? E também tem uns outros que são de nomes holandeses que eu não consigo nem pronunciar agora, Tem, não tem me lembro vários. outro. Tem um que eu falo Miguel Baio, né? Mas porque a portuguesamento do nome dele holandês. Dionísio Cartucho, por exemplo, tem Tem a alguns nomes Devócio que Moderno. foram aportuguesados. É isso, por exemplo, a Devócio Moderna, ela tem coisas positivas e também tem coisas problemáticas. Por quê? Porque a Devócio Moderna, ela tem aquela questão da devoção, da intimidade, né? Que a própria racionalização acaba destruindo. Mas, por outro lado, como ela é uma devoção, ela tem um aspecto místico, só que ela cai num misticismo muito perigoso de um irracionalismo, né? Tanto é verdade que a própria reforma protestante, de alguma forma, ela tem aspectos da devócio moderna, mas no seu estado degenerativo. Como também até mesmo da escolástica, porque se a gente observar bem, o movimento que de fato explodiu a escolástica e até derrotou a escolástica, por assim dizer, foi o nominalismo. O nominalismo na Sim. figura do Ockham e do Scoto, né? Mas principalmente Guilherme de Ockham. E o Guilherme de Ockham foi o grande, digamos assim, o grande leitmotiv da reforma protestante, tá? No sentido teológico. Por quê? Porque ele nega a importância do logos, ele nega a importância da razão propriamente dita, né? Quer dizer, ele cai num Deus do voluntarismo. E aí você percebe o protestantismo, na verdade, nisso, ou seja, existe um aspecto anti-intelectual no protestantismo, né? Que acaba sendo o quê? Subjetivista. Esse nominalismo que nós vemos na Reforma Protestante, em que cada um interpreta subjetivamente a fé, né? Que todo mundo é sacerdote universal, né? E uma interpretação totalmente errada do sacerdócio universal, o que é que acontece? Acaba caindo no quê? Num nominalismo radical que nega que haja realmente um aspecto verdadeiramente objetivo da doutrina, e a doutrina cristã, que nós temos que entender aqui que doutrina aqui não é um sistema de crenças, como a gente estava falando. A doutrina Sim. cristã é um ensinamento de uma pessoa real de carne e osso e que serve do plano da realidade. Então, quando você vê que há essa introdução do nominalismo na fé católica, né, no sentido de achar que tudo não passa de nome, que a gente não pode conhecer os universais, as essências, como já dizia Guilherme de Ockham, né? E ao mesmo tempo você reduzir a fé num âmbito puramente sentimental, porque você não tem mais a explicação racional da fé, então você tem aquela coisa do protestantismo, da separação entre a graça e a natureza. É por isso que o protestante do tipo Lutero e Calvino diz que a natureza humana é intrinsecamente má, terrível, tenebrosa, totalmente perdida, etc. Por quê? Porque isso tem uma influência alquimista, né, de um fideísmo radical, né? Uhum. E ao mesmo tempo o quê? Da ideia de que você não pode compreender Deus pelo logos, pela razão. Mas Deus é o logos, no princípio era o logos, né? Lógico, Então exatamente. isso aí complica. Então cai num sentimentalismo extremo. Então aqui, por exemplo, como nós discutimos, né? Você perguntou o que é a fé católica. A fé católica é o quê? É uma história. É a história de um homem, é a personalidade de um homem. Um Exato. homem que se revela divino. E ele deixa não somente ensinamentos, como deixa caminhos para ensinamentos. E esses caminhos são históricos, é isso que nós temos que entender. O que nós devemos entender como história aqui? Algo que existe na realidade, no plano da realidade. Né? E a filosofia está dentro disso, né? Sim. Desde Heráclito, né? Que propôs, foi o primeiro a falar em Logos, e que isso vai se traduzir no Evangelho de João, o verbo se fez carne. O que é o verbo? Perfeitamente. O verbo é a razão, é o Logos, a É razão a de sabedoria Deus. divina. É a sabedoria de A Deus, é razão o de próprio Deus, Deus na sua Logos de sabedoria Deus, plena. que é como Sim. Heráclito formulou 500 anos antes, inclusive, da chegada de Jesus Cristo. Olha, você pegou essa questão da filosofia grega, que é uma coisa muito rejeitada pela reforma. É por isso que a apologeta protestante pega muita porrada de muita gente aí. Por quê? Porque falta esse aspecto greco-romano que nós católicos temos. Lógico. O Ratzinger, o nosso Papa, o Santo Papa Emérito Bento XVI, o Joseph Sim. Ratzinger, ele escreveu um livro, tá, chamado Fé, Verdade e Tolerância, o nome do livro. Até aqui, estou até olhando aqui na minha prateleira, porque tem uma outra prateleira aqui na frente. Que ele fala que Roma, Grécia e Jerusalém, parece que houve uma certa fusão ali providencial. Ou seja, que realmente os cristãos primitivos,
eles não eram sectários o suficiente para negar que dentro mesmo da cultura do paganismo havia algo que poderia ser aproveitado dentro de um conceito de realidade objetiva. Ou seja, eles perceberam que na filosofia grega havia alguns pontos que realmente eram muito congruentes com a revelação cristã. Seja Platão, seja Aristóteles, enfim, né? Seja o próprio Parmênides, enfim. Exato, Parmênides é importante também. E é interessante que é o seguinte, por que a filosofia grega se casou tão bem com o cristianismo? Né? Aí nós vamos falar daquela coisa do que é a crença e do que é a realidade. Uma coisa que é interessante no mundo antigo, em geral, assim, pelo menos em alguma dessas percepções, principalmente do mundo judaico e do mundo grego filosófico, é que eles não tinham essa preocupação de projetar algo, eles tinham a preocupação de entender. Hoje nós vivemos numa época radicalmente nominalista que acha que tudo é projeção daquilo que nós pensamos. Tudo é apenas uma extensão daquilo que nós pensamos. Né? Nós não me lembrou agora, Leonardo, que aquela. Eu adoro que o Voltaire ele pode ser um deísta, pode ser um anticristão, mas ele tem. Era um grande escritor, um filho da puta canalha. É exatamente, um grande escritor, porque ele tem aquela que ele diz assim, que é do Descartes, né? Que ele diz assim, pô, Descartes propôs que o homem tem pensamentos metafísicos desde o ventre da sua mãe e só se preocupa. Não, o Voltaire, assim, os filósofos, eles não eram grandes filósofos. Aliás, chamar o Voltaire de filósofo é sacanagem. Eu acho que ele era um grande jornalista, ele era um grande aforista, tá? Um grande retórico, até um sofista, digamos assim, mas não necessariamente um grande filósofo. Eu não digo nem que Voltaire era filósofo. Ele não é filósofo, ele era um discursador, ele era um falante. Né? Ele era um discursador. Ele daria um bom polemista nos dias de hoje, né? Nas redes sociais ele ia bombar. Ele era um bom polemista. Não, ele era um homem que tinha um senso de humor assim irracível, tenebroso. Ele era muito. Por mais que você possa discordar do Voltaire, você lendo as cartas inglesas, você lendo alguns livros dele, o dicionário filosófico, que não é muito filosófico, é mais um piadista do que outra coisa. Mas você vai ver realmente uma capacidade de senso de humor tenebroso do Voltaire, né? Voltaire. Mas já voltando àquela questão que nós estamos falando... Penso logo existo, aí que você disse que o pensamento projeta tudo, né? Que é o mal dos últimos 5 séculos. Se você analisar bem, até mesmo você comentou sobre a esquerda pós-moderna, mas o que é isso, basicamente? É isso, essa projeção, essa visão nominalista de achar que a realidade é apenas a projeção da ideia. Então, por exemplo, o homem e a mulher não existem, é tudo projeção da minha cabeça. É basicamente isso. Chega a ser primitivo esse delírio, né? Porque você vê aquilo que os olhos vê, aquilo que o senso comum te retrata, você vai perceber que é aquilo absurdo, né? Mas já voltando à questão do grego, do mundo romano, grego, o que é interessante na filosofia grega é que a filosofia grega ela é um divisor das águas até do mundo pagão. Por quê? Porque o mundo pagão ele é um mundo animista. É isso que nós temos que entender. Porque quando nós falamos dos deuses pagãos, nós estamos falando do quê? De pessoas que tinham um certo primitivismo no aspecto da explicação dos acontecimentos. Então, por exemplo, quando você tem um deus do sol, um deus da água, um deus do, sei lá, do fogo, um deus disso, um deus daquilo... Né? O animismo. É o animismo total. Ou seja, que, na verdade, o universo sistemático, digamos assim, um universo de ordem, ele não existia. Ele é um universo caótico, na verdade. E não é nem universo, né? Ele é céu e terra. Ele não tem o conceito de universo aí. Perfeitamente, né? Ele vai surgir na filosofia. Perfeitamente. Bom ter feito essa observação. Então você vê que aquilo que nós compreendemos como universo, ou seja, como uma unidade e como uma ordem, é tanto da cosmovisão cristã, porque você tem um Deus Logos, um Deus da sabedoria que cria a ordem, né? Uma ordem que você necessariamente se obriga a obedecer, e a ordem está completamente nas coisas, e aqui você tem uma dessacralização, uma digamos assim, a natureza ela deixa de ser sacralizada, né, nesse sentido, porque havia uma divinização da natureza, quase não chegava a ser um panteísmo, mas era o quê? Um conjunto de deuses que se manifestavam na natureza, né? Mas, por outro lado, você tem o quê? Um processo de compreensão racional da natureza. E isso você se introduz tanto no mundo grego, através da filosofia, e detalhe, nós temos que entender que a filosofia grega, no seu tempo, ela era uma coisa mal vista. Sim, ela não era dada popular.
Não, ela era mal vista, ela era de um grupo pequeno de pessoas. E detalhe, Eram aceitas filosóficas, né? e detalhe assim, por exemplo, quando você pega Aristóteles e Platão, e em particular Sócrates também, eles eram mal vistos por quê? Porque toda a estrutura da filosofia grega questionava e colocava em xeque a desordem animística do mundo grego, a desordem do mundo pagão. Ou seja, de que os fenômenos naturais não tinham correlação entre si, era tudo vontade divina de um ou outro ser. Quem estabelece esse conceito de ordem da natureza do cosmos, por assim dizer, é a fé cristã, e isso casado com a filosofia grega. Claro que a fé cristã, por si só, ela já dá uma ideia de que existe uma ordem, né? Sim. De uma ordem divina. É. E que essa ordem divina, ela, por ser logos, e como o homem também tem o atributo da racionalidade, ele tem a capacidade de compreender aquilo que Deus cria. Então, por exemplo... Sim, Mas não, alguém uma vez me perguntou por que o Evangelho não fala do universo, né? Jesus pouco fala do universo, né? Pouco fala do Deus Criador. Bom, porque ele no Evangelho de João, quando ele diz o verbo se fez carne, no princípio era o verbo, ele já está descrevendo o universo pelo conceito que a filosofia já tinha alicerçado naquele tempo. Não sei se você concorda com essa tese. Você já apresentou, né? Você não está disforme disso. Não há uma contrariedade entre o Evangelho e a noção de universo, né? A noção do todo ordenado. Olha, eu vou dizer uma coisa. O cristianismo. Porque é o seguinte: o problema da filosofia grega é que a filosofia grega, embora ela fosse uma aversão a certos aspectos do animismo, mas ela não conseguia se libertar disso. Ela não conseguia acreditar no sobrenatural. Por exemplo, se você analisar bem, o Deus de Aristóteles e o Deus de Platão não é um Deus da sobrenaturalidade. Sim. Não é um Deus fora da natureza. É deísta. É um Deus. É uma filosofia deísta. É o deísmo. É o deísmo. Os romanos são muito deístas, né? Isso, porque o que acontece? Então, e mesmo se a gente analisar certas explicações da ciência moderna, como a inércia, por exemplo, os próprios gregos filósofos acreditavam que os corpos eram vivos, por exemplo, que todos os corpos tinham vida. Então isso aí é um resquício do universo animístico que o próprio cristianismo acabou de corrigir. Então, por exemplo, quer dizer, a filosofia grega sem a fé cristã, ela ficaria, digamos assim, ela não colocaria a cereja do bolo, por assim dizer. Exato. Então eu acho que a cereja do bolo foi o cristianismo. E o cristianismo, de certa forma, ela tem, pelo menos eu falo do cristianismo da tradição. O cristianismo tradicional, ele tem uma certa versatilidade, uma certa dinâmica, né? E uma certa, digamos assim, prudência, digamos assim, uma certa racionalidade prática, que quando eles tiveram contato com a filosofia grega, e muitos dos pagãos que foram convertidos de fato conheceram a filosofia grega, eles perceberam assim, não, pera lá, existe alguma coisa interessante aqui, né? Existe uma semelhança muito grande em alguns pontos aqui, né? Nós vamos corrigir alguns pontos da filosofia grega em certos pontos que ela se limitou e que o cristianismo acabou abrindo as portas. E o cristianismo teve a humildade de reconhecer que havia coisa dos pagãos que deveria ser guardada, por quê? Pelo benefício próprio da fé também. Exato. Entendeu? Então, por exemplo, claro, alguém vai dizer assim, mas a fé dependeu disso? Não, necessariamente, não é que dependeu. É que, na verdade, haviam certos conhecimentos ali que não poderiam ser negligenciados porque eram um componente da realidade. Porque a fé cristã, ela não está preocupada em explicar a ciência ou a razão, não. Não é isso. Ela pega a razão, a ciência, para explicar como a fé cristã se insere na realidade humana, né? Mas, por via das dúvidas, a fé cristã ela sempre foi aberta a esse dinamismo. Pelo menos a fé cristã católica. Sim. Porque se você analisar bem, por exemplo, depois do que aconteceu desde a Reforma para cá, quando surgiram as inúmeras seitas, o que você vê? Como essas seitas elas têm essa tradição nominalista de achar que tudo é apenas uma questão de visão, aquela visão que eu tenho é a realidade, então tudo que não se encaixa naquela visão não é a realidade. Então pronto, o que acontecia? Havia um certo sectarismo e uma certa rejeição, por exemplo, às inovações, né? Ou então, quando se aceitava as inovações, era a rejeição da fé cristã. Já percebeu isso? Por exemplo, quando nós temos a ascensão do Estado secular, e isso no mundo protestante, não todo mundo católico, quando você vê essa ascensão implica também o quê? Uma rejeição profunda da fé
e da revelação. Por quê? Porque a revelação, segundo essa visão secularista e racionalista, é irracional. Mas o problema é que ela não é irracional, Claro que ela é não. protestante. É diferente. Não, a Entendeu? revelação de forma nenhuma ela é irracional, né? Não, ela é muito racional. Assim, é claro que nós temos que entender que nem todas as coisas da religião e da fé, da revelação, podem ser compreendidas pela razão, né? Então a gente tem que delimitar esses aspectos. A razão, ela não é a razão no homem, ele não é um aspecto totalizante. E esse que é o grande problema, muitas vezes, das ideologias racionalistas. Todas as ideologias racionalistas que tentaram ser totalizantes, elas são, na verdade, totalitárias. Elas criaram todos os piores sistemas Não, totalitários do universo. e tem gente, eu digo no meu livro, né, no Evangelho segundo a Filosofia, tem Sim. gente que segue Kant e acha que está seguindo Jesus. Tá bom. Tá bom. Porque Kant disse, não pode mentir, você tem imperativo categórico, nada disso é cristão. Sim, claro, não. É o fundamento. Oh, subiu o quê? Tá filmando aqui. Tá filmando. Vai. O celular? Não, tu pega depois o celular. Olha, tem esse aqui, ó. Tá falando desse? Tá. Então, o que acontece? Então, assim, a questão, por exemplo, do que nós estamos vendo, assim, então, a fé cristã, ela teve essa versatilidade. Então, ela não é que a fé cristã se paganizou, como muita gente fala, não, a fé cristã cristianizou aqueles elementos pagãos que tinham a ver com o cristianismo. Então, por exemplo, muitas coisas as pessoas não percebem sobre o que o cristianismo modificou radicalmente, né? A nossa cosmovisão foi totalmente modificada. Nós saímos do mundo animístico, do mundo pagão, do mundo idólatra, para um mundo que coloca certa hierarquia dentro da nossa visualização de mundo. Então, por exemplo, no âmbito político, quando nós observamos que o pagão romano e grego, eles são capazes de idolatrar até um político, um imperador, e transformá-lo num sacerdote, quando a igreja estabelece uma dessacralização do poder político, claro que essa dessacralização não é total, porque você tem os reis ungidos, os reis, né, os reis que são, né, abençoados, etc., e tudo com uma missão divina, contudo, eles não são deuses, eles não são figuras divinas, eles são figuras imperfeitas, eles são homens. Então, o cristianismo, ele dá a seu devido espaço aquilo que ele é. E quando nós observamos, por exemplo, nesse aspecto, essa mudança, por exemplo, quando nós observamos essa concepção entre secular e clerical, né, secular e eclesiástico, né, uma coisa que não existia no mundo antigo, diga-se de passagem. Rapidinho, só uma coisa, espera aí. A gente continua aqui, deixa eu assumir aqui. Tá, já foi. Não. Tá tranquilo. Não, aqui são os afazeres da casa aqui. Mas bom. olha só, estou mais já resolvido. Então, o que acontece? Então, nós temos que ver uma coisa. Então, assim, a fé cristã, ela modificou substancialmente a nossa visão de mundo. E quando nós observamos hoje em dia que a ideologia da modernidade, ou várias ideologias da modernidade, caminham para o materialismo, na prática, nós estamos voltando a certos conceitos animistas do mundo greco-romano pagão. Por quê? Porque nós estamos atribuindo à matéria, nós estamos atribuindo a certos elementos temporais e até mesmo naturais, certos aspectos da divindade, né? E aqui a gente se coloca num seguinte dilema, né? Se até nisso nós vemos aspectos da divindade, parece que realmente a busca da divindade é um lugar comum no homem, né? Pelo menos a busca de algo que sem dúvida, o oriente em sua vida. E na filosofia, né? Porque a filosofia é a busca das causas primárias, né? Sim, das causas primeiras, sim. Deus é a causa primária, evidente. Sim. Claro que, por exemplo, se nós pegarmos os povos pagãos de matriz oriental, né? Sim. Como eles têm uma tradição gnóstica muito forte, o budismo, e detalhe, a gente tem que ter muito cuidado com esses ismos que o Ocidente criou dessas formas. Eu adoro tirar sarro disso, né? Os caras são budistas, paz e amor e tal. Vai pra Tailândia, vê como é que é. Não, mas sabe o que é o problema? É que não existe... É uma visão de budismo que não é o budismo. Sim. O gnosticismo é o seguinte, porque, olha só, na verdade não existe uma religião chamada budista, não existe nem a palavra religião no mundo oriental. Isso que nós temos que entender. A religião é um conceito realmente estritamente ocidental, e quando se generalizou esse conceito, né, para explicar inclusive outras manifestações aparentemente espirituais, por assim dizer, se é que podemos usar esse termo,
porque realmente não tem realmente uma interconexão, foi aquilo que o próprio Estado secular, a mentalidade secular, instituiu de um novo conceito de religião, ou seja, qualquer manifestação que possa aparentar ser sobrenatural ou fora do âmbito da natureza. Então, por exemplo, você tem o caso do budismo. Não existe budismo, existe os ensinamentos de Buda. Existem os ensinamentos das escolas filosóficas da Índia, são várias, são até, sei lá, dezenas. Como na Né? China, Confúcio, Lao Tse e tal. Isso. E, na verdade, eles têm uma concepção muito distinta, eles não são deístas, né, em geral. Eles têm uma concepção estritamente gnóstica da ordem. Ou seja, que existe uma ordem pessoal que você tem que, digamos assim, que você tem que obedecer, né? E você tem uma progressão para se libertar das ilusões da realidade material, né? Que é um aspecto típico do gnosticismo. Tá? Sim, sim. Claro que aqui a gente está explicando nas palavras dentro de uma concepção muito mais ocidentalizada, porque claro que a terminologia que eu estou usando aqui é uma terminologia bastante imprecisa, porque são conceitos bastante muito próprios da cultura oriental, mas, por exemplo, o budista, por assim dizer, se é que podemos dizer assim, um homem que é seguidor do ensino de Buda, ele não acredita num Deus pessoal, ele acredita que você está num plano aprisionado, por assim dizer, num plano material, e você tem que se libertar disso através da libertação do eu, da anulação do eu. Então, essas doutrinas gnósticas, por exemplo, é uma constante no mundo oriental, principalmente de matriz mongólica, asiática, assim, de asiática. Aliás, o Chesterton, muito ironicamente, quando ele falava porque houve uma moda no século XIX na Europa, né, dessas religiões, ditas religiões orientais. Essas modas vieram e foram, né? Na época de Voltaire também já tinha, depois Já teve de sim, novo. no século XVIII. O orientalismo, sim. Até o Carl Jung caiu nessa, Schopenhauer caiu nessa, com todo o racionalismo dele. Sim, perfeitamente. O Schopenhauer, isso mesmo, você tem razão. E detalhe, né? Você sabe que na França, no século XVIII, a moda era o Islã. Né? É interessante isso. Se você pegar, por exemplo, a obra do Montesquieu, que ele fala das cartas persas, ou então, por exemplo, até uns contos do Voltaire a respeito do Islã, né? É sempre, claro, assim, claro, eles colocam assim um cidadão que não é um europeu fazendo uma crítica à sociedade europeia. Claro. Né? Basicamente isso. Como se fosse um alter ego fora da Europa. Isso. É como se fosse o bom selvagem olhando a Europa, né? Por exemplo, no século XVI. Né? Sempre essas projeções. Então você vê o seguinte, quando se surgiu isso, o Chesterton falava o seguinte, que ele falava do olhar, né, do olhar de um santo católico e o olhar de um budista meditando, né? E o santo católico olha para o céu, né? Ele não olha para si mesmo. Sim. E aí o budista não, ele fica fechado os olhos ali, meditando para se libertar do eu. Aí ele dizia o seguinte, né, que o budismo é a ilusão egoística da destruição do eu. É uma zoeira, né? Ele zoava muito. É o que a gente chama em literatura de literatura autocentrada. Você só fala de si mesmo. Então, assim, né, a gente sabe que E assim, então a gente percebe que o cristianismo ela tem um elemento remodelador no nosso debate público e no nosso debate privado, até mesmo para aquelas pessoas que não são cristãs. Então, por exemplo, quando esse pessoal reivindica o Estado secular, né, vamos secularizar tudo, aqui é uma revolta, uma rebeldia contra um ponto da teologia cristã. Ou seja, de que se você reconhece um ambiente leigo, propriamente dito, que é distinto do eclesiástico, você está dizendo o seguinte, que aquele ambiente é um ambiente do palco da imperfeição humana, que tem que ser disciplinado pela igreja. Claro que quando nós falamos de comunidade cristã, a comunidade cristã implica o leigo e o eclesiástico. Mas o leigo, de certa forma, ele tem certas atribuições distintas do eclesiástico. Né? Inúmeras responsabilidades que o eclesiástico tem que o leigo não tem. Né? E muitos, por exemplo, até a gente falando sobre a questão dos jesuítas e dos jansenistas, né? Você tocou nesse assunto. Vamos ter que voltar a esse tema aí. Esse tema vamos voltar a esse tema. Porque nós temos que falar alguma coisa que a gente discorde também. Senão... Claro. O problema do jansenismo é o seguinte, tá? A gente sabe que o jansenismo é uma tese do bispo Jansen, sim, que era um bispo holandês. Desenvolvido por Pascal bastante também. Sim, o pessoal do chamado Port Royal, não foi que foi aquele pessoal da região lá do convento de Port Royal, que foi... o livre-arbítrio só serve para pecar. Ah?
O livre-arbítrio só serve para pecar. PPK, isso, Então, o que acontece? O Jansen, ele tem uma influência calvinista muito forte, tá? E o problema, muitas vezes, do jansenismo na França, como também, mas principalmente na França, né? Primeiro que ele é uma religiosidade muito carregada. Se você pegar um jansenista, o jansenista, ele é um carrancudo, ele é um homem infeliz. Ele é um homem que parece que duvida até da própria salvação. O problema, muitas vezes, é que, por exemplo, quando nós temos os sacramentos, isso que ensina a doutrina católica, os sacramentos simplesmente são os sinais de que você vai ser salvo. Né? Claro. Então, o que acontece muitas vezes? Eu acho que o jansenismo, no meu entender, é um sinal de ceticismo, de dúvida com elementos da fé católica. O que está patente em Pascal, né? Pascal também duvida de tudo. Né? Duvida de tudo. Então, na verdade, é uma crise de religiosidade. Eu posso até te falar de um autor que eu estou lendo recente, que eu li 2 livros dele, e eu estou lendo a biografia dele, que é o Alexis de Tocqueville. Sim. Alexis de Tocqueville, que é um grande autor, diga-se passagem. É um autor liberal, mas ele é um grande autor. Ele é um grande analista de sociedade política. Tá? A gente tem que tirar o braço a torcer, apesar das convicções liberais dele. A gente pode discordar de alguns pontos ali, mas isso não depois contamina. Eu quero falar de outro liberal católico, Luiz de Molina, né? Mas aí já estamos no campo dos jesuítas, mas continua com o Tocqueville por enquanto. Eu não sei se seria um liberal católico, porque a gente vai chegar aí num ponto aí. O Tocqueville era um grande admirador do Blaise Pascal, né? E é interessante que a família do Tocqueville, os ancestrais deles, antepassados dele, somente pelo menos os avós dele, bisavós dele, eram católicos de matriz jesuíta anti-jansenista. Mas ele tinha admiração pelo Blaise Pascal. E aí eu fiquei assim matutando muito a vida do Tocqueville, porque o Tocqueville teve um fim de vida bastante assim carregado, né? Morreu de tuberculose, enfim. E no fim da vida dele, ele começou a querer voltar ao catolicismo, mas ele tinha aquelas dúvidas pascalinas, digamos assim, exatamente, né? Causadas pelo sofrimento, né? O próprio Pascal dizia, né? Sim. O sofrimento então, é a condição natural do cristão. Mas eu acho que o jansenismo, de certa forma, ele tem uma influência muito negativa, tá? Nesse sentido, no âmbito da fé, porque me parece uma fé, embora uma busca fervorosa disso, mas uma certa desconfiança da graça de Deus e uma desconfiança da autoridade da igreja. E do ponto de vista político, os jansenistas, eles foram extremamente destrutivos para a igreja no que diz respeito à defesa de certos postulados, porque como eles eram abertamente anti-ortodoxos em algumas coisas, então eles se posicionaram em questões políticas contra não somente a influência dos jesuítas, porque a birra deles com os jesuítas era total, mas ao mesmo tempo acabou se investindo contra a própria igreja. Então eles foram os regalistas por excelência no âmbito político. Sim. E isso influenciou na França, do ponto de vista da França. E veja, quando nós fazemos essas críticas, né, porque a gente tem essas divergências, mas eu acredito que você tem uma análise mais ou menos assim. Veja, eu não concordo com o que os jansenistas falam em tal coisa. Posso concordar em uma coisa assim, digamos, acidental, uma sacada. Eu acho que é aquela história. Ninguém vai negar que Blaise Pascal era um grande autor, tá? Ninguém vai negar, por exemplo, que os pensamentos de Pascal não sejam um mau livro. Não, ele não é um livro ruim, tá? Não, agora, é claro. E tem o problema da identidade. Sabe o que eu notei quando eu fui falar de Pascal? Eu fiz um capítulo para Pascal no Evangelismo na Filosofia. Que tinha identidade, porque Pascal era feio. Como a maioria de nós somos feios, né? Então, o Pascal teve a perda do grande amor, né? Ele tinha aquela grande paixão dele, da juventude, e ela não quis nada com ele. Pronto. Qual homem não se identifica com isso, né? É difícil, é raro, afortunado. E ele teve os sofrimentos, aquela questão que todos nós sofremos, né? O sofrimento, inclusive, né? E no século XVII o pessoal sofria muito. Sofria muito mais que hoje, lógico, né? Hoje nós temos muito mais soluções para o sofrimento, né? E claro, e isso também evoca dentro da ideia cristã, e isso o catolicismo não é de forma nenhuma contrária a isso, a ideia de que a dor é necessária muitas vezes, né? De que a dor é o preâmbulo da felicidade, né? Você tem que passar por isso, você não tem que evitar a dor. Nós somos antipicuristas, né? Aquele negócio de fugir da dor, né? Então tem algumas coisas do Pascal que são interessantes, e essa questão da graça, né? A maneira calvinista dele, de Pascal, em chegar à questão da graça não por eleição.
E aí, Sim. claro, chega Luiz de Molina, que Luiz de Molina tem aquela visão do livre-arbítrio, que os arminianos, por incrível que pareça, né? Sim. Os arminianos são Eu vou até contar calvinistas. uma coisa dessa. Depois você me lembra de falar do Luiz de Molina, que eu vou te contar uma história. Que a gente vai pegar um gancho aí, mas continua que eu quero te ouvir. Não, é isso, é isso. Eu queria chegar nos jansenistas, né? Dizer o que eu Sim. vi essencialmente das identidades com o jansenismo, né? É, e ao mesmo tempo também, no livro eu não fiz uma defesa completa. Claro, sim, No sim. final Não, eu termino com um poema popular espanhol que exaltava justamente a liberdade maior que se tinha sobre o jesuíta. Destacava essa questão do ergo te livre-arbítrio. absolvo. Não, era uma historinha lá Tô que brincando. sobre uma moça e tal, né? Que Não, tinha o comportamento, quer dizer, os jesuítas eles eram mais compreensivos aos comportamentos humanos. sim. Sabe o que é interessante? A gente falou daquela coisa de jesuíta, tem até aquela briga lá. Sabe que aquelas brigas de internet. Sim, Briga de sim. internet, fica na internet, Não, depois de tomar uma lógico. gelada, fica ótimo, né? O negócio é o seguinte: o grande problema os jesuítas, eles têm a fama de serem práticos, né? Como já diz o ditado. Então, por exemplo, eu não sei se você já viu uma piada que fala o seguinte: sobre a luz, né? Sobre a luz. A piada é o seguinte: como as ordens religiosas elas reagem com relação à luz. Se você pegar um franciscano falando sobre a luz é minha irmã luz, etc. Né? Aqueles O, clichês todos sobre aquelas coisas que São Francisco de Assis não disse, mas passou para a história. por aí mesmo. Ele nunca disse a dando o que se recebe, mas é só o que a O gente. dominicano, o dominicano vai fazer uma pregação sobre a luz. O beneditino, né, ele vai refletir sobre a luz. Né? Sabe o Sim. que o jesuíta faz? Ele troca a lâmpada. É basicamente isso. Então o jesuíta ele tem a fama do pragmático. Claro que isso aí são estereótipos que às vezes Sim, sim, sim. até valem para certos tipos humanos, mas não são gerais, né? Mas assim, os jesuítas, na verdade, eles foram uma reação da Contra-Reforma, a gente sabe disso, a Companhia de Jesus, e eles, de fato, restabeleceram a educação católica na Europa, tá? É que E quando... tiveram o Hum, famoso cardeal Cisneros como um jesuíta antes do tempo, talvez, né? sim, sim, que era franciscano, diga-se de passagem, né? É. O caso, essa coisa que você falou do Luiz de Molina sobre a liberdade humana, né? Que é a questão aí tem a discussão da igreja sobre o molinismo e o tomismo, né? Sobre a questão da Exatamente. graça E, e e me da... parece que a igreja até hoje não tomou posição, né? Porque eu fui consultar na época para o meu livro o verbete sobre Luiz de Molina na Enciclopédia Católica, nem desautoriza, Sabe qual é a posição da igreja? Sabe o que é a posição nem da igreja? Ela diz referenda. o seguinte: olha, é uma posição em aberto, mas ambos os casos elas têm sentido. Então você faz o seguinte: você deixa em aberto, quer dizer, você confiar em São Tomás, que dá mais predisposição à graça, e Molina com predisposição à vontade, mas ele diz assim: olha, ali as diferenças são apenas acidentais. Pelo menos foi essa conclusão que se Aí chegou no século XIX. o próprio Molina se dizia tomista, né? Ele se baseia. Sim, não, mas a Espanha, cara, é uma coisa assim. As pessoas não entendem a minha paixão pela Espanha, mas a Espanha tem tanta coisa da gente que a gente nem imagina, Sim. né? Principalmente do mundo católico. E inclusive a nossa noção de liberdade. Você tocou na questão do Molina, teve aquele sujeito, por exemplo, quando houve o Concílio de Trento, isso 1542, não, 1545, 1562, né? Uhum. Quando houve o Concílio de Trento, houve o debate sobre a graça e o livre-arbítrio. E havia pessoas muito próximas do protestantismo na questão da graça. Quem deu uma vazão até apaixonada ao livre-arbítrio foram os teólogos espanhóis. E é Lógico. interessante isso porque isso reflete muito a mentalidade hispânica. Porque a gente tem a ideia de que o espanhol, porque o espanhol, né? Porque a gente fala de Inquisição, a gente fala, A gente né? lembra Essas coisas. parece que botaram todo espanhol Torquemada, né? É uma coisa. É totalmente errado. O espanhol é um povo anárquico. Aliás, o mundo ibérico, assim, não é que ele seja anárquico, é um erro também acreditar que ele é anárquico. Ele é personalista. O que Sim. é o personalismo? Que, digamos assim, até um autor como Sérgio Buarque de Holanda emprestou esse termo para chamar de patrimonialismo. Embora esse Sim. termo, que é um termo weberiano, no meu entender, não se aplica muito à Península Ibérica. Pode se aplicar circunstancialmente. O personalismo significa o seguinte, que para o mundo hispânico, e eu falo hispânico aqui, português, Ibérico. castelhano, valenciano, todo esse pessoal, Ibérico. né? Ibérico. Todos esses grupinhos que nós somos descendentes de alguma forma. Uhum.
O personalismo implica o seguinte, que o mais importante é as tuas relações interpessoais. E todos esses complexos abstratos que foram introduzidos pela Revolução Francesa, né, do Estado moderno, né, Estado racionalizado, burocratizado, tudo, isso é completamente estranho ao mundo hispânico. Isso até o século XIX. Por quê? Continua porque estranho. Totalmente estranho. Totalmente estranho. Tão estranho que... Por que no Brasil você tem as leis que pegam e que não pegam? Porque o Brasil tem um costume próprio que diz toda a lei daquilo que um burocrata de Brasília faz. Você quer ver a questão da corrupção do bem e do mal no Brasil? É o personalismo ibérico. A corrupção do bem e do mal é o seguinte: o que é a corrupção do bem? Você é um trabalhador, você tem... Vou pegar um exemplo bem clássico disso. Você é um trabalhador, você tem um carro e esse teu carro é tua fonte de renda. Tá? Sim. Aí vem um bocado de taxas, rendas e contribuições que o Estado cobra de você, que você muitas vezes não tem condições de pagar e nem de acompanhar essa racionalização burocrática. O que você faz? Você tem duas soluções. Ou você paga tudo, fica falido, ou você corrompe. E veja que para certas pessoas, certos atos de corrupção, eles são até válidos. Não é por uma paradigma moral. Eles são válidos porque para eles não tem razão de ser. Isso é o mundo hispânico, o mundo ibérico. O mundo ibérico é assim, é o personalismo. E no personalismo existe uma coisa interessante, o conceito do livre-arbítrio, o conceito da liberdade. Que puta liberdade ela se adequa? É o seguinte, olha, Deus me deu uma razão, Deus me deu inteligência, Deus me deu a fé católica. Então sabe o que é uma coisa? Eu vou seguir conforme aquilo que dentro daqueles paradigmas, porque o personalismo... E isso explicaria também por que o arminianismo é tão difundido no Brasil hoje, né? O arminianismo está fortíssimo no Brasil e os arminianos seguem Luiz de Molina. Eles são declaradamente molinistas. Olha, o pensamento ibérico, o modo de pensar do mundo ibérico, aí eu poderia até, claro que eu não te indicaria dizendo assim, olha, eu sou fodão. Não é isso. É porque são livros interessantes para você ler e você vai ficar impressionado, Schubert. Se você ler esses livros, você vai ver a semelhança que tem o Brasil. Você lê os hispanistas, os caras que falam da chamada hispanidade católica. Que o mundo hispânico, ele tem não somente esse personalismo, e ao mesmo tempo o seguinte, o personalismo ele pressupõe uma ideia da de liberdade, porque, por exemplo, até para você aceitar um poder vigente, você só aceita se você simpatiza com aquele poder e acha justo aquele poder. Então, a lógica era mais ou menos assim. E isso se refletia muito no mundo ibero-católico. Então, por exemplo, no século XVI e XVII, o que era a Espanha? O que era Portugal? Portugal não era uma nação, Espanha não era uma nação. Talvez Portugal tivesse alguns traços da modernidade nacional, porque era um país muito mais compacto, era um país muito mais homogêneo culturalmente do que a Espanha. Mas, por exemplo, até o século XVII, se você analisar bem as relações de poder políticos do mundo hispano-americano em geral e do mundo hispânico peninsular, cara, uma municipalidade do Raio da Conchichinda tinha mais autoridade do que o rei da Espanha. Sem dúvida, e continua isso no mundo português também. No mundo português, por exemplo. O municipalismo é uma característica portuguesa muito forte. E espanhola. É ibérica. É ibérica. Porque, olha só, tem um autor chamado... É um autor carlista, né, que é um movimento carlista espanhol, que foi aquele movimento que pegou em armas contra os liberais da Espanha e tudo mais, no século XIX, que é o carlismo. Eu sou um grande admirador do carlismo, né? Se não fosse o carlismo, nós tínhamos perdido a Guerra Civil. Não, mas os carlistas eram... Aliás, os carlistas são interessantes, porque os carlistas, quem garantiu a vitória de Franco mesmo foram as tropas carlistas. Os carlistas eram os bambambam, né? Os caras eram bons, rapaz. Eles tinham uma fé verdadeira, assim, você notava, né? Aquela coisa, uma entrega, uma coisa profunda. Mas o carlismo, cara, sabe o que é interessante na Espanha? O carlismo, ele se tornou, historicamente, um momento político, ele é expressivo, mas ele se tornou um momento cultural muito pujante. Isso é impressionante. Exatamente. Então, por exemplo, assim, no século XIX você tem três guerras civis carlistas. Por quê? Só para explicar pro ouvinte, né, para entender o que acontecia. Você tem duas linhagens reais, borbônicas. A linhagem de Fernando VII, mau caráter, vagabundo, não valia nada. Aquele cara, eu tenho raiva de Fernando VII. Aliás, eu tenho raiva de qualquer Bourbon, diga-se passagem, mas eu vou explicar depois. O Fernando VII,
apesar de ele ter sofrido, né, a invasão napoleônica, né, Napoleão Bonaparte ocupou a Espanha e tudo mais, mas o Fernando VII, o que ele fez? Ele aderia a alguns postulados da Ilustração, né? Sim. E esses postulados da Ilustração significavam o quê? Significavam uma uniformização política da Espanha e a destruição das antigas tradições forais, que eram os fueros, né, que eles chamam, os castelhanos chamam de fueros, né, as tradições forais. Ou seja, é você jogar 1000 anos de história da Espanha na lata do lixo para criar uma constituição, por exemplo, a Constituição de Cádiz, 1912, coisa parecida. Com poder então, centralizado e tirânico. E detalhe, os liberais fazendo isso. Porque o que aconteceu com o liberalismo? Olha, a falange do século XX vai ser a evolução disso. Sim. Desse liberalismo. Liberalismo. Então, assim, só para explicar, né, só para pegar o gancho. Então, o que aconteceu? Os espanhóis carlistas, os espanhóis liberais, eles queriam criar uma constituição, através dessa constituição apagar o histórico das autonomias, das municipalidades, dos foros, dos privilégios da Espanha monárquica. E o que aconteceu? O Fernando VII, porque ele queria centralizar o poder em Madrid, ele entrou nessa onda e tinha um primo dele, que era o Carlos de Bourbon, que era a defensor da antiga ordem espanhola. E olha que essa antiga ordem já tinha sido já bastante modificada no século XVIII com o regalismo, que a gente falou naquele dia. Exatamente. Né? Que, por exemplo, quem introduz o regalismo mesmo para valer na Espanha são os Bourbons, apesar de que, claro, nos Habsburgos anteriores, você tem ainda um processo lento e gradual já de expansão do reino, da monarquia, mas foram os Bourbons que, introduzindo a mentalidade francesa na corte espanhola, que eles começam a centralizar o poder. E os carlistas são a resistência pré-liberal, pré-revolucionária. E aí, voltando ao Francisco, o que eu queria falar sobre Portugal e Espanha, né, falando das autonomias, existe um autor carlista chamado Francisco Elias de Terrada, que ele escreveu muitos livros sobre a tradição política portuguesa. Pré-monarquia centralizadora, pré-regalismo, entendeu? Sim. E é muito interessante, porque você descobre, por exemplo, que muito dessa concepção de personalismo e até mesmo de liberdade do brasileiro, do espanhol, do latino-americano, ela não tem aqueles elementos destrutivos, digamos, dos liberais mais radicais, mas, ao mesmo tempo, ele não é tão anárquico como se imagina. Por quê? Porque ele é baseado em valores. E qual é o elemento de unidade de todos esses povos que falam línguas diferentes, que têm autonomias políticas diferentes? É a igreja. Basicamente isso. É a igreja católica. A igreja católica é que coloca, digamos assim, um norteamento moral nessa noção de liberdade. E foi interessante que foram os espanhóis, no Concílio de Trento, que defenderam essa noção do livre-arbítrio, uma noção sofisticadíssima do livre-arbítrio, diga-se passagem, sim. Né? Os chamados escolásticos tardios, né? Os tardios, sim, escolásticos de Salamanca, tá? Aliás, a Espanha foi tomista até o século XVIII. A Espanha, na verdade, foi o seguinte, o mundo hispano-português, com as devidas adaptações, ele foi, digamos assim, uma parte do medievo que sobreviveu até o século XVIII. Enquanto a Europa estava em convulsão revolucionária, a Espanha continuava sendo o quê? Instituições medievais. Talvez similar a isso só a Inglaterra, mas só que a Inglaterra, ela perdeu o elemento. Só a Inglaterra, mas só que a Inglaterra ela perdeu o elemento espiritual, que foi a reforma, né? Que foi a reforma anglicana, né? E uma reforma nominalista, né? Transformou a Igreja da Inglaterra em estatizante, né? Porque você vê que as primeiras manifestações do absolutismo, porque aí você são países protestantes. As pessoas imaginam que os ingleses eram presbiterianos. Não eram presbiterianos. A parte era anglicana. Porque ela é oficial. Sim, pode continuar. E assim, sabe o que é interessante, por exemplo, essa coisa do regalismo, da monarquia, do absolutismo monárquico? Você sabe que na Espanha do século XVI, já que a gente está falando a gente tocou na questão da Inquisição, a Inquisição espanhola era uma coisa interessante. Que, por exemplo, um dos primeiros autores da defesa da soberania estatal moderna foi Jean Bodin. Né? O Jean Bodin foi ele escreveu aquele livro Seis Livros sobre a República e ele defende a soberania absoluta do rei. Tá? Você acredita que na Espanha a soberania absoluta do rei foi rejeitada, inclusive considerada herética pelos espanhóis?
Imagina. Porque segundo a lógica do espanhol é o seguinte, não existe soberania absoluta real. A soberania absoluta é só de Deus. Do Estado não se espera soberania alguma nesse sentido. Tem que negociar com os Sim, estamentos. a história do Brasil está repleta disso, né? A história do Brasil, o chamado Brasil colônia, que não era colônia, pelo amor de Deus. Sim, Éramos um país só. Né? A negociação é permanente entre reis e súditos. Ela é sim. Olha, permanente, ela é negociada o tempo todo. sim. E é uma relação quase de igual para igual. Ela não tem essa hierarquia que a gente É porque é imagina. o seguinte, aquela coisa que nós vemos, por exemplo, na história francesa como os corpos intermediários, os chamados os três Sim, os estados, três né? estados. Né? Que na verdade também existia no mundo ibérico, tá? Só que é o seguinte, quando nós analisamos aquela coisa que nós discutimos da ascensão das chamadas sociedades orgânicas, digamos assim, das sociedades tradicionais, pré-revolucionárias, pré-capitalistas, para sociedades capitalistas e também estatais, propriamente ditas, o que acontece? É que o poder político ele era muito diluído, né? Então, o poder, na verdade, era quase como um conjunto de formas associativas que colaboravam entre si. É muito parecido com a doutrina social católica, quando nós falamos do princípio da subsidiariedade, né? Muita coisa do princípio da subsidiariedade é inspirado no quê? Numa experiência, que foi o Uhum. quê? Você tem aquela comunidade municipal, né, que resolve seus problemas. Quando eles não resolvem, eles apelam aos estamentos superiores. Quando os estamentos superiores não resolvem, eles o revelam e assim até chegar ao rei e à igreja. Então nós observamos aí que, na verdade, a configuração que nós política do antigo regime e até mesmo da Idade Média não era uma configuração, por exemplo, do Estado moderno, em que você vê que é como se fosse um maquinário técnico. Né? Se você pegar a Constituição Federal de 1988, aquilo ali é uma máquina, é uma técnica institucionalizada, né? Sim, Que coloca o quê? Certos poderes do Estado, digamos, concomitante a certas funções, né? Só que essas funções elas são planejadas de cima para baixo através de uma Assembleia Constituinte, tá? E não só isso, você tem, além daqueles elementos estruturais do Estado, você tem a sociedade civil como um elemento à parte do Estado, em que essa sociedade civil é subordinada ao Estado. No mundo medieval não era assim. Pelo contrário, havia inúmeras formas de subordinações que eles pesavam, mesmo como freios e contrapeso, de uma forma até espontânea. Isso é impressionante. De uma forma até natural, até, digamos assim, uma forma orgânica. O que acontecia? Você tinha uma corporação X, você tinha uma entidade Y, você tinha várias entidades representativas que dialogavam entre si, tá? E você tinha grupos intermediários que mediavam esses conflitos e outros grupos intermediários assim exatamente. sucessivamente. Sabendo que a realidade da França, do norte da França, era muito diferente da realidade da Península Ibérica, porque não podemos esquecer que a Península Ibérica é resultado de reconquista. Sim, Então você não tinha aquele assentamento que vinha lá de 100, 200, 300, 400 anos do mesmo senhor feudal, em que você não tinha uma mobilidade social e toda aquela questão. sim, No mundo ibérico isso era muito diferente, por ser da sim. reconquista. Sim. Então, Aliás, assim, aliás, é o seguinte, a questão da reconquista do mundo ibérico e também tem um outro aspecto, sabe o que é? É que, por exemplo, é uma coisa interessante, até que chega a ser paradoxal, porque, por exemplo, se a gente analisar bem a formação da Espanha e a formação da França, elas também são feitas de guerras, né? Por sim, exemplo, a França, por exemplo, ela consolida certos aspectos da centralização monárquica a partir da Guerra dos 100 Anos, basicamente isso, e até um sim. pouco antes. É, Então, por exemplo, você vê que a fragmentação política da França era muito forte, e ao mesmo tempo isso significava até uma fraqueza no âmbito das invasões, que na por verdade. causa da lei dos francos que dizia, por isso que se fala até hoje Zona Franca, que o rei tinha que viver das suas próprias rendas, ele não podia cobrar impostos Sim, dos isso mesmo. súditos. Na verdade, o que aconteceu? Foi a partir da Guerra dos 100 Anos, e até um pouco antes, porque um pouco antes eu digo que você tem o Filipe Belo, por exemplo, que fez aquela sacanagem com o Papa, né? Botou a igreja Avignon, né? É, Mas mesmo na França, mesmo na centralização monárquica francesa, você tem basicamente um processo também de guerras civis com relação à questão forais, porque a estrutura que na Espanha só tardiamente pereceu, por assim dizer, né, que foi essa estrutura autonomista e tudo mais, na França, ela, digamos que ela pereceu um pouco mais
digamos assim, o processo de centralização foi mais forte e, digamos assim, mais, como é que eu digo assim, digamos assim, mais adiantado, digamos assim. E se fez Mas, e na Revolução Francesa se faz totalitário. Aí ele elimina sim, tudo, elimina as línguas locais, elimina tudo. sim, sim, é isso mesmo. Porque, por exemplo, você vê. Eu estava lendo aquele livro do Tocqueville, chamado Antigo Regime e Revolução, e ele falando o seguinte: que no século XVI, Paris era apenas uma cidade dentre outras na França. Era a sede da monarquia? Era, Sim. mas havia um peso ali, um contrapeso. Foi a partir do quê? Das guerras de religião, né, que aconteceu. Claro que esse processo é lento, ele dura séculos de centralização. Mas, por exemplo, você tem a guerra da religião, que você tem algumas famílias dinásticas francesas que se convertem ao protestantismo, né, e que vão contra as famílias católicas. Mas você também tem um outro aspecto interessante, que é muito pouco contado. Que a guerra de religião, na verdade, ela não é somente uma guerra religiosa, ela é uma guerra também do poder real. Porque, por exemplo, é muito interessante e pitoresco que quando você lê a guerra de religião da França no século XVI, dinastias católicas se unindo a dinastias protestantes contra um rei católico. Por que isso? Por exemplo, os Guise, por exemplo, conspirando contra o rei, inclusive fazendo isso com famílias protestantes. Porque, além do aspecto religioso que havia o aspecto também do quê? Dos fóruns de poder. Então, por exemplo, a Santa Liga Católica apesar de ser inimiga dos protestantes, era inimiga também dos católicos monárquicos. Por quê? Porque a monarquia francesa queria criar uma igreja estatal francesa. Sim. E a Santa Liga Católica não, queria criar uma igreja mais comunitarista. Sim. Então você tem vários nuances da chamada guerra de religião, né, que implica também o quê? O processo da centralização e a incorporação das municipalidades cada vez mais perdendo seu poder de autonomia. Uhum. E o auge, digamos, dessa perda de autonomia é o Luís XIV. O Luís XIV, ele encerra, basicamente, ele destrói praticamente as autonomias da França. Pela força, né? Ele foi Não, pela Guerra Civil, porque, é, por exemplo, qual foi a política do Luís XIV? Porque, por exemplo, a última grande resistência provincial contra o rei, para assim dizer, da França foi a Fronda, né? A Fronda de 1648 1652. Depois da Fronda, o que o rei faz? Ele esvazia as nobrezas locais de poder, mas ele preserva os privilégios para manter a nobreza aquietada, né? E, ao mesmo tempo, coloca o quê? Delegados nomeados por ele. E, detalhe, pessoas que são ou ligadas a uma nova nobreza, que não é a nobreza antiga, a nobreza de sangue, né? Ou então burgueses ricos. Aliás, essa coisa interessante que a gente está falando sobre a nobreza, a gente acha que a nobreza europeia é uma nobreza, né, uniforme. Não, a nobreza europeia ela teve várias reciclagens. E uma dessas tem a ver com o processo da expansão do poder estatal. Por exemplo, a nobreza cortesã, por exemplo, propriamente dita, ela é bem distinta, por exemplo, da nobreza rural, né? Da nobreza do campo, que era defensora, ciosa da localidade, etc. Então, por exemplo, no caso da França foi assim mesmo. Então você tem a ascensão de uma nobreza, ou então, pelo menos, a cooptação das nobrezas locais para a corte. Né? A ideia de Versalhes é essa, né? Perfeitamente. É a cidade do rei. Uhum. É a cidade do rei em que ele E controla. aí ele passa a exigir que os nobres residam lá para manter a nobreza. Para não ter a nobreza do campo. Ou então a nobreza tem que trabalhar para o rei. Né? Trabalhar para o rei. E aquela nobreza rural mais campesina, né? mais camponesa, mais local, o que acontece? O rei tira os poderes, mas não tira os privilégios. Foi a partir daí que estoura o processo da Revolução Francesa. Porque o que aconteceu? No século XVIII você tem a ascensão de novas classes sociais, ascensão de burgueses, ascensão de camponeses, camponeses ricos, mais ricos do que os próprios nobres. Sim. Mas o nobre está lá no status social dele sem fazer porra nenhuma, não tinha mais função social alguma. Portugal foi bem claro esse processo também, né? Houve um aviltamento da função de nobreza, né? Qualquer dia, a frase, que eu esqueço o nome dele agora, está no meu livro, de História do Brasil Vira-Lata, qualquer dia transforma os 3 milhões de portugueses em 3 milhões de nobres, que era a população da época, no final do século XVIII. Então, todos eram nobres, então não fazia mais sentido se distinguir pela nobreza. Perfeitamente, é isso mesmo, esse que é o problema. Porque nobreza é uma distinção, né? Sim, é isso mesmo, porque o que acontecia? O Tocqueville ele fala uma coisa interessante. Ele diz o seguinte: olha, a nobreza
e a burguesia rica, que hoje em dia tinha cargos públicos, que tinha um bocado de sinecuras da monarquia francesa, eles eram idênticos em muitos aspectos. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham algo que os diferenciava, que criava um abismo absurdo. Que era o quê? A antiga reivindicação nobiliárquica das famílias antigas da França. Então, o nobre francês lá era mais pobre que o cara, tinha menos poder que o cara, porque o cara estava mandando em nome do rei, mas chegava lá e dizia assim, olha, eu vou cobrar meus impostos contra você, esse tipo de coisa. Então, o que aconteceu? Houve, na verdade, o quê? Né? Houve uma nivelação social, por um lado, né? E, ao mesmo tempo, uma tentativa da nobreza de ainda guardar seus aspectos de distinção, mas sem as devidas funcionalidades que justificavam aquela distinção. Né? E, por outro lado, era desejado para a monarquia que houvesse uma nivelação. Por quê? Porque você nivelando os poderes, você massifica os poderes e você transforma esses poderes refém do governo. Tem uma declaração do Marquês de Mirabeau, isso para o rei Luís XVI, que ele dizia assim, olha, a melhor sociedade que nós podemos sonhar é uma sociedade nivelada por baixo. Sabe por quê? Porque só terá um poder único, central, sobre todos eles, que é o próprio Estado, o Estado monárquico. Então, o que acontece? Deixa eu tirar aqui a cadeira aqui para tá bom, já tô acabando. Então, o que acontece? São 17h36. Que horas a gente acabou? Não, a gente tem mais. A gente já está chegando uma hora de programa. Eu queria provocar uma coisa com você, rapidinho. A gente. Esquimoxa, já estimou, Schumer, né? Schumer. Não, eu queria te provocar uma coisa, Leonardo, importante, tá? Porque eu queria refletir agora para a gente buscar para o Brasil aqui hoje e tal, história recente do Brasil. Tem aquela frase do Pondé que a igreja fez, a igreja dos anos 1960, 1970 da América Latina fez a opção preferencial pelos pobres e os pobres fizeram a opção preferencial pelo pentecostalismo, ou seja, o pentecostalismo de raiz arminiana aqui no Brasil, né? Esse foi um arminiano, eu digo até no livro, que criou a tese de que não existe pecado debaixo do Equador. Essa frase é de um arminiano, o Barley, né? Lá do século XVII. Bom, mas eu queria que você refletisse sobre isso. E aí, quando diz a igreja fez a opção pelos pobres, há uma crítica de direita, e eu acho que eu faço parte um pouco dessa crítica, de dizer que eles fizeram a opção preferencial pelo marxismo, né? Por algo que não era bem os pobres, né? A gente sabe que o problema dos marxistas, nem de Marx eram os pobres. Marx não gostava dos pobres, gostava dos trabalhadores. Há uma diferença aí. Mas como é que você vê hoje esse fenômeno arminiano no Brasil e como é que você vê a crítica a um Papa que vem desse processo, o primeiro Papa que é eleito desse processo da chamada opção preferencial para os pobres da América Latina? Olha, primeiramente é o seguinte, a opção preferencial pelos pobres, de certa forma, ela tem que ser bastante dosada, né? Porque ficou um sentido muito vago e eu acho que isso é um grande problema do Concílio Vaticano II, né? O Concílio Vaticano II, ele tem terminologias que demandam uma certa imprecisão dos conceitos. E, portanto, ele pode ser interpretado de uma forma, muitas vezes, não ortodoxa. Então, por exemplo, a opção preferencial pelos pobres... Deixa eu fechar aqui a porta que está um barulhão. A opção preferencial pelos pobres, se nós entendermos, por exemplo, que os pobres são os mais necessitados, por assim dizer, do ponto de vista econômico, do ponto de vista das privações, pode ter até uma certa lógica. Claro, tá? a visão da igreja histórica da caridade. Isso, perfeitamente. Apesar de que, se a gente analisar, por exemplo, existem pobres muito mais felizes do que ricos, né? Então, por exemplo, o grande problema desse termo, muitas vezes, tá, é que, embora, claro, as pessoas mais necessitadas, que têm mais privações, elas demandam mais atenções, contudo, ela acaba caindo perigosamente numa visão materialista. Né? Porque, por exemplo, se você está falando dessa opção preferida pelos pobres, bom, aquele ricaço lá que tem depressão, ele não precisa também de uma certa compaixão de você? Né? Aquele, sei lá, nem ricaço, o cara, quantas pessoas da classe média não estão se matando? O cara tem tudo e acha que não tem nada, né? Então assim, eu acho que se a terminologia for entendida dentro do sentido da caridade, de que talvez aquelas pessoas necessitadas precisem mais justamente por conta de inúmeras privações, eu acho que é válido. O problema é que, como é uma terminologia que demanda vários conceitos equívocos,
Então ele acaba tendo interpretações que, no meu entender, são bastante complicadas. Então ela peca muitas vezes pela imprecisão, né? Porque a igreja, tudo bem, a gente pode dizer que existe uma opção preferencial pelos pobres do ponto de vista social, econômico, mas do ponto de vista espiritual, não. Do ponto de vista espiritual é para todos. Né? E não pode ser virar militância política, né? Então, não, Partidarização. sim, mas é claro que a teologia da libertação se aproveitou de uma terminologia vaga, né, justamente para espalhar as suas heresias. Né? E vejam que, na verdade, a teologia da libertação ele é muito mais complexo, por exemplo, do que os resumínios do Bernardo Kister e de muitos outros blogueiros que atacam, por exemplo, a chamada esquerda católica. Nós sabemos que a teologia da libertação tem linhas de pensamento que não são marxistas. Tá? Por exemplo, o bispo, como é o nome daquele bispo? Oscar Romero, que hoje parece que foi beatificado. O Oscar Romero, ele não era marxista. Não era. Mas ele tomou uma opção, por exemplo, dentro de uma situação que foi a Guerra Civil de El Salvador, né, contra as brutalidades e os excessos do governo salvadorenho contra a própria população. Tá? Evidentemente que os bispos católicos, no meu entender, de tanto, digamos, se comoverem por esse aspecto da pobreza, etc., eu acho que a comoção até certo ponto ela é justa, porque a gente tem que entender uma coisa, a teologia da libertação, ela não está errada em certas críticas aos nossos sistemas econômicos e políticos, ela não está errada. O que ela está errada é a solução dela. É a cosmovisão que ela implica, que é a cosmovisão marxista, a análise marxista está errada. Se ela analisasse isso somente do ponto de vista católico, o que é do ponto de vista católico? Que da mesma forma que o socialismo é uma desgraça, porque é uma idolatria do Estado, é o totalitarismo, é a destruição daquilo que nós estamos falando, que é chamados corpos intermediários, das representações políticas autênticas, né, da participação mesmo do povo, na solução do seu próprio problema, para botar uma burocracia controlando tudo, tá? Por outro lado, também nós temos no sistema capitalista liberal, né, certos problemas também de ordem cultural, de ordem moral, de ordem ética, no que diz respeito à ideia de que o mercado é um elemento que supre tudo. Né? Ou então o mercado como um elemento remodelador da cultura, da moral e etc. Tá? Então, você tem dois aspectos, duas linhas de pensamento que, no meu entender, se você tirar o marxismo, elas são válidas. Tá? E aí voltamos na questão da direita brasileira. Eu não acho que a direita brasileira seja necessariamente arminiana, eu acho que ela é pelagiana. Eu acho que ela é pior do que isso. Por quê? Eu não disse que a direita brasileira era arminiana. Eu disse que o arminianismo ele tem uma força no Brasil. O arminianismo tem uma força no Brasil hoje. Nós cantamos aí na casa dos dezenas de milhões de fiéis e fiéis que vão à igreja. Porque faz uma diferença. Na verdade, é o seguinte, porque o problema do livre-arbítrio que vão à igreja, que tem vida comunitária, que seguem padrões morais. Esse avivamento a gente gostaria de ter no meio católico. Porque na verdade... Até tem. Você critica a Canção Nova e tal, o pessoal mais Não, eu critico a Canção Nova só num detalhe, mas no outro eles têm um sentido de comunidade muito grande. Eu gosto muito disso. Por exemplo, assim, eu acho o seguinte, porque quando nós falamos do conceito do livre-arbítrio católico e protestante, né, e que o arminianismo empresta alguns aspectos do catolicismo no jesuíta... Ele é molinista. Só que declaradamente molinista. Só que existe um problema, né, que é um problema próprio do protestantismo. Quem estabelece as regras da fé é o próprio fiel. Então, quando ele estabelece as próprias regras, isso na prática pode cair facilmente para um pelagianismo. Porque, na verdade, eu determino os critérios da salvação. Eu determino os critérios da fé. Eu determino os critérios da graça. Quer dizer, eu estou salvo porque eu estou convencido de que eu estou salvo. Entendeu? Então, o grande problema, muitas vezes, do protestantismo brasileiro, né? Primeiro, ele é teologicamente um protestantismo bastante raso no geral, porque se você pegar as seitas neopentecostais, ela não tem nenhuma profundidade tem um pouco de kantismo ali, né, que passou. Como? Tem um pouco de kantismo ali também, né? Sim, não, eu cumpro isso aqui porque é legalzinho, porque é uma ordenança, porque é uma regrinha legal, tá? Então assim, eu acho assim, que a expansão do protestantismo em todas as suas matrizes, tá? Sim. Em todas as suas matrizes, ela é problemática justamente. O problemático por quê? Primeiro, ela introduz um novo ethos moral, um novo aspecto psicológico e também do imaginário, que não é o imaginário da tradição católica que nós, de fato, estamos acostumados a ver.
Então, por exemplo, é uma outra cosmovisão, é uma outra realidade, e eu poderia dizer assim, é um outro país que está nascendo. Então, quando nós observamos, por exemplo, a questão da fé, da fé católica e da fé protestante, primeiro, a fé protestante ela tem aquela coisa muito insípida, aquela coisa muito antisséptica, né? Limpinha demais, né? A fé católica brasileira não, a fé católica brasileira ela é cheia de ritos, ela é cheia de liturgia, ela é carregada de um imaginário fortíssimo. A minha preocupação muitas vezes com o protestantismo é que como o protestantismo ele tem uma visão muito nominalista e ao mesmo tempo não, a visão cultural deles de fato tem uma grande rejeição a alguns aspectos do imaginário católico que forma a nossa cultura cristã. Sim. A tendência é que talvez daqui a um tempo a gente não tenha mais cultura cristã. Por quê? Porque como o protestantismo ele não tem capacidade de unificação, de unidade, então vai ficar aquela coisa mesmo subjetiva, restrita no âmbito privado, como de fato é o que acontece na sociedade protestante, e a tendência é que a longo prazo a sociedade tenha um processo de secularização cada vez mais rápido. Aliás, esse processo de secularização já acontece no Brasil. O Brasil já é um país muito bastante secularizado nesse sentido. Tanto que a própria posição de cristão é considerada hoje uma posição minoritária e mal vista também. A nossa elite intelectual despreza tanto o cristianismo católico quanto o cristianismo arminiano. Sim. E detalhe, assim, por exemplo, uma coisa que eu fico analisando pelos meus avós, bisavós e até mesmo seus, apesar de você ser descendente de alemães, então você já tem uma origem mais luteranista daí. Não, eu sou dos alemães católicos. Minha família então já é do time. E eu tenho uma parte italiana também que bom, essa é católica diversa. Se bem que a minha conversão para o catolicismo, o meu pai era ateu. E aí meu pai me fez ateu. E aí eu me converti ao catolicismo depois. Olha, a mesma história que a minha. Uma coisa pela razão. A razão me levou ao catolicismo. Pois é, olha só, ô Chomer, você tem um pai ateu. Eu também tive um pai ateu. Eu também tinha uma fase ateia. Uhum. Eu tive uma fase ateia. Aliás, você até me perguntou, né, falando sobre a minha formação, né? Eu acho que até ficou... exato, a trajetória sua, né? Eu sou gaúcho como você, né? Você nasceu onde? Que cidade? Caxias do Sul, tu é em Caxias do Sul? Tu é da cidade dos gringos, né, meu? Sim. Dos gringos, né? Não, então, Caxias... Eu tenho 3/4 de ascendência alemã e 1/4 de ascendência italiana. Bom, eu tenho, assim, eu sou uma zona étnica de outra matriz, né? Eu tenho matriz portuguesa, holandês também tenho na minha família, né? Muito distante. Sim. E também uma raiz indígena e africana também, muito forte também. Na minha família, eu posso dizer que minha família é metade branca, metade loira e metade africana. Sim. E um resquício indígena, assim, perdido no espaço, entendeu? Né? Inclusive eu tenho loiro na minha família e tenho mulato na família. Então o Brasil profundo aí, né? Mas assim, então, por exemplo, eu sou filho de um militar da aeronáutica. Um militar, inclusive, de formação positivista. Sim. Anticlerical, extremo anticristão, né? Na verdade é o seguinte, meu pai era o seguinte, é interessante porque meu pai ele tem uma formação católica, que ele estudou num colégio aqui tradicional aqui em Belém, que naquela época é bem mais tradicional, chamado Colégio Nazaré, aqui no Pará. Então era um colégio dos chamados dos maristas, né? Sim. Dos maristas. Então, o colégio marista. Então, o que aconteceu? Ele tem uma formação católica, eu acho que ele começou a ler muita coisa iluminista, aí ele começou a ter a crise de fé dele. E depois ele tinha admiração pelo Conte. Sim. E, de certa forma, a biblioteca dele acabou me influenciando de alguma forma, assim, pelo menos na juventude. Uhum. Aí depois, claro, a gente começa a ficar ateu, falando mal de religião, de fé cristã, aquelas baboseiras que o pessoal sempre fala, né? A gente fala essa baboseira, e os nossos pais, infelizmente, talvez acreditassem. Mas o meu pai é interessante, que apesar os ateus não aguentam, eles não aguentam 5 minutos de discussão filosófica. Pois é. A coisa é tão... É da pena, né? Voltando para o Voltaire. Voltaire e Schopenhauer tiravam o sarro do Spinoza, porque o Spinoza é o pai desse ateísmo moderno, né? Sim. Tiravam o sarro de uma maneira que não sobrava nada para argumentar. Volta lá. Conclua. Não, tranquilo. Não, o meu pai tinha muito aquela coisa do livro dos pensadores, enfim. Mas é interessante, meu pai, apesar de ele ter um componente
não religioso, ele não chegava a ser anticlerical. É interessante isso. Ele tinha muito respeito pelos padres, até acho que é pela formação dele. Ele não era anticlerical. Característica de alguns positivistas brasileiros, não seria o primeiro. Né, apesar do Conte ter a sua igrejinha positivista que nunca colou, diga-se passagem, né? No Brasil foi um dos únicos países, Brasil, Chile e alguns outros países da América Latina que colou essa besteira. Mas não sai do lugar, ficou naquela coisa bem sectária mesmo. Mas o meu pai, ele tinha um grande respeito pela Igreja Católica. Ele nunca foi um cara assim que chegasse e dissesse assim, os padres são tudo vagabundo. Não. Ele talvez criticasse, talvez o posicionamento elitista de certos padres, que ele achava que o padre tinha que ser mais, né, mais próximo da população, não sei o que, tal. Na verdade, o meu pai criticava um tipo clerical, achando que aquilo conjugava todos os tipos clericais, e não é a mesma coisa, né? A gente sabe que o mundo clerical é um mundo também, né? Existem vários tipos humanos ali, né? Então, acho que ele tinha mais essa coisa da influência. Mas depois a gente começa a se aprofundar em história, em filosofia, né, e tudo mais. A gente vê o outro lado da história e a gente percebe que a coisa não é bem assim. Existem coisas muito estereotipadas, né? Estereotipações. Então, o que aconteceu com a igreja foi isso, né? A igreja foi atacada de tudo quanto é lado. Eu acho que a igreja deixou de se defender. Isso aí nós podemos até falar da questão do Concílio Vaticano II, porque o Concílio Vaticano II tem um discurso conciliador, né? Não é mais um discurso apologético. E se você analisar, por exemplo... O que deu vez é um ecumenismo maior também, o ecumenismo... agora vamos ser amiguinhos de todo mundo. Porque eu acho o seguinte, nos anos 40, anos 50, você tinha uma apologética católica brasileira extremamente dura mesmo. O pessoal arregaçava com o protestante, arregaçava com o espírita, com o maçom, com o positivismo. Pelo menos no século XX. No século XIX, nem tanto. No século XIX, a igreja virou refém do Estado brasileiro, né? A monarquia brasileira deixou a igreja Padroado Régio. Padroado Régio dava nisso. Padroado Régio, isso mesmo. E Padroado Régio, dominado por um bando de maçom, você vai tirar o quê, né? Então você vai... inclusive teve aquele caso que a gente lembra da questão religiosa, que 2 bispos foram presos porque foram contra a maçonaria, o Dom Vital e o Dom Macedo Costa aqui do Pará, né? Mas voltando à questão do Concílio Vaticano II, né, e do posicionamento da igreja, eu acho que a igreja ela acabou perdendo o dom apologético, ela ficou aquela coisa assim. É claro que eu evito fazer um comentário mais profundo sobre isso, porque me falta uma certa leitura. Mas eu acho assim, eu acho que a igreja, ela acabou aceitando, ainda que não aceitando, claro, ela fala que é contra o liberalismo, que é contra o secularismo, que é contra certo isso, aquilo. Você é contra, mas na prática você aceitou o jogo da sociedade secular, porque da feita que você se coloca como uma instituição privada, como qualquer outra, que está correlato, coexistente com outras religiões no mesmo páreo, então na prática você renunciou à apologética, você renunciou, não, assim... incisivamente a um projeto social católico. Então, o que me parece muitas vezes é que esse posicionamento do Concílio Vaticano II é muito problemático. E aí voltamos ao Papa Francisco. Eu queria concluir a nossa conversa com a sua posição sobre o Papa Francisco. O Papa Francisco é o seguinte, eu acho que ele, em muitos aspectos, ele é ortodoxo, eu não acho que ele é tão heterodoxo como se imagina, mas eu acho que ele tem um problema sério de comunicação, e em particular, claro, porque embora ele não seja marxista, ele não é marxista, isso é uma besteira que o pessoal fala dele, a direita brasileira fala besteira demais dele, mas ele tem simpatia por essa igreja dos pobres. Ele tem, tá? Essa igreja mais ligada ao social e etc. Eu acho muito complicado isso, tá? Por quê? Porque eu acho que essa igreja... Fora o fato de ser jesuíta. Como? Fora o fato de ser jesuíta, né? Que já é outro problema. Não posso, tá gravando. Rapidinho aqui, só uma coisa. Peraí. Bota aí, vai. Não, que o pessoal daqui de casa não gosta de aparecer. Só que eu gosto de aparecer. Tô brincando. Mas, olha. Não, vamos concluir. Pode concluir. Bom, vamos lá. A sua imagem sumiu, mas tudo bem. Não, mas é a creche aqui reclamando. Fecha a porta aqui. Tá ótimo. Olha aqui. Então, só concluindo sobre o Papa Francisco. Eu acho que o Papa Francisco ele é reflexo de muita coisa da nossa época e das contradições da nossa época. Não acho que ele seja um Papa tão ruim como pinto com ele. Talvez ele não seja o Papa ideal dos nossos sonhos, tá?
Porque, assim, quando você fala o que é um Papa ideal, aí você tem que perguntar, ideal em relação ao quê? Né? Bento XVI me vem à cabeça. João Paulo Não, II. mas não, sim, tudo bem, mas veja, assim, por exemplo, muitas coisas que o Papa Francisco fala, de certa forma, não são muito diferentes do que Bento XVI fala. O que eu acho, às vezes, é que o Papa Francisco, como ele é um Papa muito mais pastoral do que propriamente um Papa intelectual, por exemplo, Bento XVI, pelo amor de Deus, era um homem extremamente intelectual, é um homem intelectual, está vivo ainda. João Paulo II também era um homem até extremamente culto. Não estou dizendo que o Papa Francisco não seja, mas ele não é muito cerebral nesse sentido. Né? Ele é muito direto, como um jesuíta. Ele fala assim, na lata, pá, né? E arregaça mesmo. Eu acho o seguinte, eu acho que o Papa Francisco ele tem certos problemas. Os problemas do Papa Francisco, no meu entender, não são necessariamente doutrinários. Eu acho que o problema dentro do Papa Francisco é um problema de comunicação e acho que é um problema de posicionamento. Assim, eu acho que ele quer conciliar com todo mundo e eu acho que isso é impossível. Por exemplo, vamos pegar esse Principalmente com o caso. pós-modernismo, né? Quer dizer, quando você tem o avanço do pós-modernismo, que os caras estão tomando conta de tudo, censurando tudo, subvertendo tudo, é hora de reagir, né? Não, mas aí que tá o negócio, é porque, como lhe falei, porque olha só, o Papa Francisco, ele já tomou decisões, posicionamentos extremamente claros com relação a muitas coisas da modernidade. Aborto, casamento gay, ideologia de gênero, já condenou e acabou, tá? Ninguém vai discutir isso. O problema é que eu acho que ele reflete muito o caráter da igreja da atualidade. Não estou dizendo que ele seja assim, talvez, não sei, tá? Mas eu acho assim, por exemplo, essa questão do que aconteceu no chamado Sínodo da Amazônia, né? Que o pessoal falou tanta besteira, ele vai mudar a doutrina, não mudou nada. Sempre foi tipo uma declaração dos povos indígenas, não sei o que, aquela coisa meio água com açúcar e tal, né? Meio tudo. Mas eu acho assim, eu acho que a igreja ela tem que ter um posicionamento, no entender, bastante coerente. Assim, não de coerente, coerente ela é, mas acho que ela tem que ser incisiva. Acho que ela tem que ser direta ao ponto. Nesse ponto, eu acho que existia uma vantagem da igreja antes do Concílio Vaticano II, com todos os problemas que havia, porque é claro que você afirmar que agora é tudo culpa do Concílio Vaticano II, não, isso não é bem verdade. É que existe uma outra realidade, não é a realidade dos anos 50, não é a realidade dos anos 40, é a realidade da pós-modernidade. Essa realidade ela tem que ser refletida e nós temos que saber nos inserir para fazer o bom combate. O que me parece é que a igreja ela deixou de ser combativa, ela quer ser conciliadora. Eu acho que já passou dessa fase. Eu acho que essa ideia do Concílio Vaticano II, de um ecumenismo, de diálogo com as religiões, tá, tudo bem, a gente não vai chegar agora e tocar fogo na casa do vizinho protestante, a gente não vai fazer isso, né? Nem deve, né? Moralmente falando, é errado. Eu é que não faço isso mesmo, eu sou extremamente simpático a algumas linhas do protestantismo, não quer dizer que eu deixe Não, de ser não, católico, veja, mas eu eu acho até reconheço o que trabalho deles, né? não, veja, é claro que você não vai dizer que se, por exemplo, o protestantismo teve erros doutrinários, ele é em si um erro doutrinário, mas você não vai dizer, por exemplo, que dentro do meio protestante não haja grandes teólogos. Claro que há, né? Contanto que ele não seja calvinista, tá bom. Se ele for luterano, dá para conversar, né? Não, Luterano até que dá. já é outra discordação, vamos fazer um programa especial só eu e você sobre essa questão. Eu já acho que o problema é o luteranismo, não o calvinismo. O calvinismo está mais Não, próximo. Não, mas é porque o luteranismo é o seguinte, é porque, olha assim, eu acho que o luteranismo tem alguns pontos em comum muito mais em matéria doutrinária do que propriamente o calvinismo. O calvinismo é muito rebarbado com o catolicismo. O protestantismo, o luteranismo não. O luteranismo manteve alguns pontos e você vê que quem é mais aberto à discussão são os luteranos, não são os calvinistas, Verdade. tá? Isso é verdade. Então, isso que eu tô te falando. Assim, no meu entender, né? Vamos chegar ao ponto da Sim, questão para a do gente Papa. Vamos concluir. pegar, por exemplo, vamos pegar o Papa. Eu acho que o Papa ele é um homem que quer conciliar com certas questões. Eu não acho que ele. Vamos tirar essa besteira de que ele é comunista, esquerdista, não sei o Sim. quê. Não, ele não é isso. Ele quer ser o conciliador. Ele é o cara que abre a porta para a fraternidade de São Pio X e abre a porta, sei lá, para o cara da esquerda católica, tá? Eu acho que ele tem que ser mais determinado. É difícil você julgar um Papa, tá? Porque eu não sei como é que é o Vaticano lá dentro. Eu não tô no lugar dele, tá? Mas eu posso dizer o seguinte: o que eu acho é que falta, talvez, uma certa objetividade e uma certa firmeza dos pontos de vista da fé. E também falta, talvez, aos padres uma certa coragem de falar certas verdades que desagradam o público, tá? E o que eu acho muitas vezes é que os padres, não todos, cara, eu conheço muitos bispos que são mesmo, metem ferro e não estão nem aí. Mas eu acho que o católico, ele devia ser menos tíbio,
sabe? Sim, Ele deve ser menos fracote. Então, por exemplo, aqui, né, você sabe que o meu canal fala sobre catolicismo. sim. Tudo bem, eu posso até exagerar, às vezes, nas porradas que eu dou nos protestantes, que eu dou nos espíritas, que eu dou nesse pessoal, tá? Você tá vendo aqui que eu sou uma pessoa que eu não talvez eu sou bem menos radical falando com uma Não, com pessoa do certeza. que E nós dois juntos, então, tranquilo, paz e tranquilo. amor aí, é tranquilo. A gente briga, né? A gente briga que nem Sim, sim, sim. você, o italiano e o português aqui, a gente briga e vai pra porrada, mas depois a gente toma uma cerveja Tá tudo certo. e ainda eu pago a tua conta, né? Brincadeira da zoeira. Mas olha só, então assim, eu acho é isso. Eu acho que o Papa, ele reflete muito bem certos aspectos. Eu acho que tem aspectos positivos, como te falei, por exemplo, ele não abriu mão da ortodoxia, tá? No meu Sim, entender, não abriu mão, tá? Agora, eu acho que em alguns pontos ele quer ser conciliador e acaba falando coisas que acabam confundindo a comunidade católica. Por exemplo, e vejam que o posicionamento dele, por exemplo, esse posicionamento da Pachamama, que aconteceu lá dos indígenas e tudo mais, muita gente fala, ele não presta, é aposta, herege, o bom era Bento XVI, era, sei lá, o Papa João Paulo II. Disse, não, pera lá, João Paulo II, no encontro de Assis lá, participou com hinduísta, pô, tá? sim. Então, esse posicionamento da igreja conciliadora tem aspectos vantajosos? Tem, claro, a gente não vai ter uma postura totalmente hostil com grupos religiosos, tá? Sim. Por exemplo, se você pegar a igreja pré-conciliar lá, o que tinha de maluco anti-judaico lá querendo queimar judeu vivo, Não, isso é absurdo. Isso a gente tinha nós não excessos. podemos concordar. Chega que Lutero fez isso, né? Isso é um dos problemas. Não, o Lutero sim. Não, a igreja em geral, ela sempre foi. O pessoal fala muito que a igreja perseguiu os judeus. Sim, realmente, houve injustiças, algumas, mas elas não foram gerais. No geral, parece que o pessoal se esquece que a comunidade judaica da Itália existe há mais de 500, 600 anos em Roma e o Papa nunca encheu o saco. É. Teve um outro atrito lá, alguma coisa ali, mas Sim. no geral a comunidade judaica foi preservada. Inclusive, o Papa Pio XII salvou a comunidade judaica italiana. E ninguém fala disso. Né? Não fala disso. E hoje há muitos cristãos no mundo, cristãos de todas as denominações, preocupados com o Estado de Israel, com a defesa dos judeus e toda essa questão. Né? Sim, porque o que acontece? A igreja, como eu falei, eu acho que a igreja ela precisa resolver do ponto de vista da sua forma de expressar a doutrina, tá? E ela tem que ser mais incisiva. Sim. Então, por exemplo, porque, veja, se por um lado a igreja fica nessa coisa, o diálogo, não sei o que e tal, assim, não, pera lá, diálogo sim, mas você vai defender teu ponto de vista. Sim, olha, a igreja, você já percebeu que hoje em dia católico tem vergonha de dizer que a fé católica é verdadeira? Sim, isso Para terrível. não chocar o pessoal. Isso, não, meu filho, é verdadeiro sim, acabou. Eu digo. Bom, Leonardo, nós estamos quase 1h30 de programa, tá? Eu queria te agradecer muito, dizer que a gente vai ter que fazer outros programas, tá? Já fica o convite, tá? Te agradecer muito, extremamente. Eu que digo, obrigado obrigado pela oportunidade de conversar com você, principalmente. E a gente continua falando, só para se despedir, depois de eu encerrar a gravação aqui, tá? Como é que é? Fica aí, depois que eu parar a gravação, fica aí que eu vou me despedir de você. Tá? Tranquilo. Então tá certo. Maravilha. Tá bom. Grande abraço, meu caro. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Tchau.